Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, minha amada família eletrônica fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, mas muito mais do que isso, eu sou seu grande amigo, sou seu grande parceiro que tem como meta de vida te ensinar eletrônica do absoluto zero mesmo, exatamente. Começar do zero, rumo à faixa preta. É isso mesmo. E quando eu falo faixa preta, é muito importante que você entenda o seguinte, tá? Que ser faixa preta no mundo da eletrônica quer dizer você ser muito bom naquilo que você faz. Isso quer dizer que você sabe exatamente tudo que existe no planeta sobre eletrônica? Na verdade, não, porque isso é praticamente impossível. Exatamente. E a gente vai falar exatamente isso até o final dessa Masterclass, mas eu tenho certeza que se você seguir o caminho que eu vou falar aqui para você, você sim vai ser especialista na área, você vai ser muito bom, vai realizar os seus diversos sonhos de reparar as suas diversas placas eletrônicas de forma top de linha, incrível e sensacional. Você vai responder essa pergunta aqui para mim no chat ao vivo. Em qual área você deseja ser faixa preta no mundo eletrônico? Então, um abraço para o Benê. Tudo bem, meu querido? Vamos para cima. Vamos para cima, tá? E para você que quer aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, não esquece de clicar nos links aqui da descrição do vídeo, aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta com curso de eletrônica fácil, curso de digital e Arduino para iniciantes, soldagem de soldagem eletrônica e também remoção e restauração de resinas em placas eletrônicas aqui no nosso querido Eletrônica Fácil e baixar nossos e-books gratuitos também. E para aqueles que ficarem até o final da nossa Masterclass de hoje, temos um presente super especial, vamos que vamos. Vamos pra cima. Boa noite, Vânio. Como é que você tá, meu querido Marcão? Tudo bem? O Vladimir, tô cansado de pagar terceiros para resolver a questão de eletrônica, a hora de reciclar meus conhecimentos. Quase 20 anos de formado. Bora pra família eletrônica fácil, Vladimir. Link tá aqui no comentário fixado, link na descrição do vídeo aqui. Bora que até hoje meia-noite tem super promoção, tá? Beleza? Vamos pra cima. Vamos lá. Gente, vamos lá? Qual é o caminho, então, que vocês têm que seguir para ser faixa preta no mundo da eletrônica? Tá bom? Ó, o primeiro passo, então eu vou colocar aqui para vocês o passo a passo, tá bom? Beleza? O passo número 1, gente, é você saber identificar componentes eletrônicos. O que eu quero dizer com identificar componente, gente? Identificar componente é você olhar para o componente e saber quem ele é. Se você olha para o componente e você não sabe nem que componente é, fica muito difícil você começar a entender no âmbito da manutenção eletrônica, no escopo da manutenção eletrônica, os próximos passos lá na frente que vão ser o quê? Você aplicar um método I2+, um método Sparta, um método Kelvin 4 pontas de manutenção. Não tem como você arrumar algo se você nem sabe do que ele é constituído. Não tem jeito. É a mesma coisa, olha só, é a mesma coisa com um médico, por exemplo. Imagina que você está passando por uma cirurgia e o médico precisa arrumar você, entendeu? Brincadeira, né? Mas ele precisa fazer um procedimento lá. E ele vai olhar lá uma pancada de órgão. Então tem o estômago, tem o intestino, tem o pâncreas, tem o fígado, tem todos os órgãos lá dentro lá. Você não tem nem ideia o que é cada um, como é que ele vai saber onde ele tem que mexer? Não faz o mínimo sentido. Então você tem que aprender a identificar com o que você está mexendo, o que você está lidando, entendeu? Então isso é o principal, beleza? Tá? Então quando a gente fala de identificar componentes eletrônicos, você vai ter que aprender a identificar o que é um resistor, o que mais? O que é um capacitor, o que é um diodo, o que é um indutor, o que é um cristal, o que é um cristal oscilador. O que mais, gente? O que é um MOSFET? O que é um transistor? Beleza? E por aí vai. E aí você deve estar pensando assim, pô, professor, mas identificar, pô, isso daí é um negócio muito básico. Na verdade,
às vezes, ó, escuta isso aqui que eu vou falar para você. Tem muita gente no mundo da eletrônica que fala assim, ó, nossa, eu vou aprender sobre resistor, que negócio básico. Aprender sobre capacitor, que putz, já passei disso aí de ficar aprendendo capacitor. Ah, vou aprender sobre diodo. Nossa, de novo diodo, não aguento mais diodo. Puta, que negócio básico. Só que, gente, vocês sabem o que acontece? Sabe o que acontece? Eu vou contar um segredinho aqui para vocês. As placas eletrônicas, elas são constituídas de alguns tipos de componentes que se repetem em tudo. Então, eu desafio você pegar uma placa que não tenha um resistor. Eu desafio você pegar uma placa que não tem um capacitor. Eu desafio você pegar uma placa que não tem um diodo. Eu desafio você pegar uma placa que não tem lá algum tipo de transformador, indutor. Então, na moral da história, você tem que arrancar da sua mente, tira fora essa história aí que você está aprendendo coisas básicas. Na verdade, não. Você tem que pensar de forma diferente. Você tem que entender que você está aprendendo aquilo que é essencial e crucial para que as placas eletrônicas funcionem em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Você entende? Não tem como as placas funcionarem sem diodo. Como é que uma fonte funciona sem diodo? Como é que uma fonte funciona sem capacitor? Como é que uma fonte funciona sem regulador de tensão? Para estabilizar a tensão de saída lá na frente, né? Tensão de 12, 15, 24, 12 volts, né? 3.3 volts, 5 volts, 1.8 volts. Então, você tem que tomar cuidado, inclusive um outro termo que às vezes acaba até me irritando às vezes esse tema aí. A galera fala, nossa, professor, mas esse conteúdo aí, putz, isso aqui é muito básico. Cara, o básico é o que está em tudo. O básico é o que se repete em tudo. Se você não sabe o básico, que não é básico para quem não sabe, então, olha que reflexão essa importante que a gente tem que fazer aqui, tá? A gente está falando aqui de passo a passo para você ser faixa preta em eletrônica, né? Ó. Então, se você não sabe nem o básico, que é o que está em tudo, e que não é básico para quem não tem conhecimento, então você não sabe identificar o que é um resistor, capacitor, diodo, indutor, cristal, MOSFET, transistor, se você não sabe o que é um triac, um microcontrolador, se você não sabe exatamente olhar para o componente e nem sabe o que é, gente, o que vai acontecer com você? Você vira o passageiro da agonia, né? O que é um passageiro da agonia? Você fica perdido, totalmente perdido. Quem aqui que está no chat ao vivo já se sentiu perdido no mundo da eletrônica? Você já se sentiu perdido no mundo da eletrônica? E por isso você está aqui na Eletrônica Fácil agora, para clarear e buscar o norte aí no mundo da eletrônica? Anota aí, eu já estive perdido no campo de comentários, que é a grande realidade, tá? Beleza? E aí, o que acontece, gente? O básico é o que está em todas as placas. Circuito série, paralelo, misto, divisão de tensão, divisão de corrente é o que está em todas as placas. Ah, você quer ser o cara da fonte chaveada? Ó, você quer ser o cara da fonte chaveada, manutenção de fonte chaveada? O que você vai ter que aprender lá? Diodo, capacitor, indutor de filtro, MOSFET chaveador, CI oscilador, transformador Schoper, diodo de proteção. Então, gente, assim, arranca da sua cabeça, pelo amor de Deus, arranca da sua história assim, ó, que você não quer aprender essas coisas que é básico, não existe essa parada de básico. Existe você aprender o que é essencial e que está em tudo quanto é placa. Se você sabe, ó, escuta essa. Se você sabe achar os defeitos em resistores, capacitor, diodo, indutor, cristal, MOSFET, transistor e outra porrada de componente, o que vai acontecer? Você automaticamente sabe localizar os defeitos
que vão estar na maioria das placas eletrônicas do nosso dia a dia, porque os componentes se repetem, os defeitos se repetem, e é por isso que quando você faz o combo faixa preta eletrônica fácil, você vai conseguir localizar a maioria dos defeitos na maioria das placas eletrônicas de forma geral no nosso dia a dia. Você entende isso? Agora, para isso, o passo número 1 tem que ser o quê? Você aprender a identificar os componentes. Olhar para o componente e saber o que ele é, quem ele é. Da mesma forma que você olha para o professor Rodolfo e fala, ah, aquele é o professor Rodolfo. Quando aparece o anúncio lá do professor Rodolfo, fala, esse aqui é o faixa preta no mundo da eletrônica. Tá bom, gente? Beleza? A galera falando que já teve perdido aqui, ó. Então o Rogério falou aqui, putz, já tive perdido, professor. Olha lá, o Vânio. Olha lá. Eu estou perdido. Chega de estar perdido, Henrique. Vem para a família Eletrônica Fácil. Tamo junto, ó. Perdidaço. Por isso que falou aqui, ó. Eu já tive perdido, né? Demerval falou aqui, o básico é fundamental para entender qual a função do componente, seu impacto no circuito e que faz o equipamento funcionar, entrada, processo, saída. Perfeito. Exatamente. Um forte abraço para o Paulo Bittencourt. Abraço, Paulão. Tamo junto, viu? Paulo, faixa preta do Eletrônica Fácil também, tá? Beleza? Bom, depois que você olha para as placas eletrônicas e você consegue identificar os componentes, gente, uma outra habilidade que é essencial, que você tem que ter, sabe qual é, gente? Para qualquer pessoa, qualquer pessoa que vai ser faixa preta em eletrônica. Habilidade é essencial. Soldar e dessoldar muito bem. Soldar e dessoldar muito bem. Por que você tem que saber soldar e dessoldar muito bem? Porque, gente, qualquer manutenção eletrônica, e eu até vou anotar isso aqui no chat para vocês, tá? Ó. Qualquer manutenção eletrônica necessita de dessoldagem e soldagem de qualidade. Qualquer manutenção eletrônica necessita de dessoldagem e soldagem de qualidade. Por quê? Se um diodo apresentou um defeito, um MOSFET apresentou um defeito, o transistor apresentou um defeito, que você vai testar com multímetro para confirmar o defeito? Como é que você vai tirar esse componente da placa e vai soldar outro bom no lugar? Explica para mim. Ah, não, professor, mas eu posso pegar um alicate de corte? Vou lá, pego o alicate de corte, corto os terminais do CI, do componente, tiro ele fora. Ah, legal, beleza. Top de linha. E aí o terminal que está fixado lá na ilha de solda, lá na placa, você vai tirar como? Então você precisa soldar e dessoldar muito bem. E aí vem mais uma pergunta aqui para vocês. Mais uma pergunta. Quem que está aqui ao vivo, que já passou pelos problemas de você ter dificuldade na soldagem e dessoldagem eletrônica em algum momento da sua vida? Anota, eu passei por isso no chat aí. Quero ver. Anota aí no chat. Eu passei por isso. Eu passei por isso. No chat para eu saber quem já passou por esses problemas, tá? Beleza? O Benê falou aqui, ó. Estou com dificuldade para soldar um fio jumper numa placa, ó. Olha lá. Perfeito. Para evitar falhas na condução, nos componentes, foram substituídos. Muito bem. Raimundo Nonato, já passei por isso. Certo, gente? Então não tem como. Você tem que soldar e dessoldar muito bem. Isso aqui é essencial. Então, se você tem que seguir um passo a passo para você ser um especialista na área, o que você tem que fazer? Primeiro, aprenda a identificar os componentes. Olha para o componente e avalia quem que ele é, com quem que você está lidando. Depois, você vai ter que dessoldar o componente para tirar o componente da placa e vai ter que soldar ou o mesmo porque ele está bom ou um outro bom no lugar.
E é por isso que agora vem uma recomendação para quem adquiriu o combo faixa preta. Deve estar se perguntando assim, ó, professor, mas como que eu faço para fazer o combo faixa preta? Eu vou te explicar agora, ó. Você vai pegar lá na plataforma, ó. Então, plataforma eletrônica fácil, vamos lá. Então, abriu lá, opa, ead.cursoseletronicafácil.com.br, beleza. Logou lá, opa, comprou o combo faixa preta, vai ter todos os cursos, tá? Então, ó, vou abrir aqui, ó. O primeiro passo vai ser você fazer o módulo 1. Você vai fazer o módulo 1 do curso de Eletrônica Fácil, que é o módulo exatamente de resistores eletrônicos, tá, gente? Beleza? Então, você vai lá, ó. Módulo 1, tá aqui, ó, tá? Então, módulo 1, resistores eletrônicos. Você vai fazer o módulo 1 completo. Módulo 1 completo. Vai aprender tudo sobre resistor, o que é um resistor, quais são os tipos de resistor, como medir resistor, como testar resistor, como saber o código de cores, quais são os defeitos do resistor, a variação da temperatura provocando variação de resistência, as queimas dos resistores eletrônicos no efeito Joule, tá? Resistor SMD, vai aprender tudo sobre resistor. Então, só aqui, ó, existem 28 aulas falando tudo sobre os resistores eletrônicos, tá, gente? 28 aulas, tá bom? Beleza? Acabou o módulo 1 de resistores eletrônicos? Você já viu o resistor na teoria, na prática, nas medições, nos testes, nas validações, resistor pegando fogo, tudo isso e muito mais, tá? Você, para começar a ter mais confiança ainda no mundo da eletrônica, o que o professor Rodolfo acabou de recomendar aqui para você? Que você pegue e aprenda a soldar e dessoldar muito bem, não é verdade? Por quê? Porque daí, gente, quando você aprende a identificar os componentes, já sabe o seu funcionamento, por exemplo, lá, pô, fez o módulo 1, resistor, passo a passo, show. O passo número 2 vai ser você soldar e dessoldar muito bem, por quê? Com isso você consegue, ó, escuta o que eu tô falando, consegue pegar placas de sucata, você consegue pegar placas de sucata e já consegue dessoldar e soldar os resistores. Olha que louco isso. Se você faz o módulo 1 de resistor, vai para o módulo 2 e começa a aprender a soldar e dessoldar muito bem, o que você vai fazer? Vai para a solda, arrepia a solda e com uma placa de sucata, você vai começar a tirar resistor, mede com multímetro, desbrava o valor dele, já vê na prática, materializa o conhecimento. Por quê? Com a sucata eletrônica, onde que você consegue sucata eletrônica, gente? Meu, loja de informática. Vai na loja de informática em algum lugar da sua cidade. Você vai lá, ferro velho. Ô, você não tem uma placa aí que você ia jogar fora, tem lixo eletrônico aí? Passa para mim, que deu, opa, eu vou usar lá em casa, vou ver algumas coisas, vou testar aqui, beleza? Vou aprender eletrônica. Muitas vezes o lixo de muitas lojas de eletrônica para você vai virar o quê? Luxo. Então vai lá, pega a sucata eletrônica, módulo 1 resistor, módulo, já sai dali, vai para o curso de soldagem. Ô, professor, mas como é que eu acesso o curso de soldagem? Mostra para mim. Claro que eu vou mostrar, vamos para cima. Tamo junto, ó. Tá? Ó, você vai aqui, ó. Aqui, ó. Eletrônica Fácil. Meus cursos. E aqui nos meus cursos, ó, você já vai automaticamente abrir o curso Desbravando a Soldagem e Dessoldagem Eletrônica PTH. Professor, mas por que eu não posso ir para o módulo 2, gente? Por que eu não posso ir para o módulo 2? Porque o módulo 2 do curso de Eletrônica Fácil é sobre soldagem e dessoldagem. Porque no módulo 2 você vai aprender lá cerca de 2 horas de soldagem e dessoldagem, 2 horas e meia soldando e dessoldando, tá? Quando você adquiriu o combo faixa preta, e você adquiriu, então, o Desbravando a Soldagem e Dessoldagem PTH, só nesse curso, gente, tem cerca de 12 horas. São 12 horas soldando, dessoldando, soldando, dessoldando.
ponta de ferro de solda, ponta de estação de solda, fluxo líquido, fluxo pastoso, fluxo resinoso e tudo quanto é tipo de fluxo e estratégia de soldagem e dessoldagem. Para quê? Para que ainda, gente, você consiga com placa de sucata sair removendo um monte de componente eletrônico para você poder testar com multímetro e aprender a colocar os conhecimentos de identificação de componente eletrônico em prática, para você já conseguir ganhar alegria, felicidade e começar a palpar o mundo da eletrônica, começar a materializar esse conhecimento aí. Então, por isso que você tem que fazer o módulo 1 resistor, depois você vai e faz 12 horas. Ó, então você vai fazer 12 horas de soldagem e dessoldagem. E aí, automaticamente, você vai remover componentes. E removendo componentes, você já vai aplicar os conhecimentos de identificar. Comprou o combo faixa preta, o que você ganha? O bônus de como desbravar as diversas utilizações do multímetro, escalas do multímetro. Então, você já vai automaticamente começar a testar os componentes. Olha só que louco. Então, por isso, gente... Ah, fui falando aqui e não compartilhei. Não. Então, é por isso que você tem que fazer módulo 1 resistor, depois você vai e faz o curso de solda inteiro, depois você faz o quê? Já está apto para começar a testar os componentes. Vai lá, opa, vamos fazer agora o bônus. Top! E outras, já tem o certificado do curso de solda, olha só que massa, tá? Então, módulo 1 do curso de eletrônica fácil, resistor. Terminou o módulo resistor, vai e faz o curso completo de solda. Terminou o curso de solda, volta para o curso de eletrônica fácil, já vai abrir o bônus número 1, que é o Desbravando o Multímetro. Ó, tá aqui, ó. Beleza, ó? Como usar 100% do seu multímetro. Ó. E aí tem 12 aulas somente sobre utilização de multímetro. Perfeito? Para que você possa evoluir, crescer e testar os diversos componentes eletrônicos, já ganhar alegria e felicidade em buscar a faixa preta no mundo da eletrônica. Tá bom? Ó, o Wagner falando aqui, ó, já passei por isso, bom demais. Vamos lá, show de bola. O professor Wander falou aqui, ó, professor, já adquiri o curso, só me falta tempo. Coragem de ir para cima, bora, meu. Vamos para cima, Wander, bora buscar a faixa preta, meu querido. Fui fazer uma dessoldagem, as trilhas romperam. Fiquei decepcionado, desolado, fiquei sem ânimo para recomeçar. É por isso que, gente, ó, muitas vezes, escuta isso aqui que o professor Rodolfo vai te falar, ó, tá? Escuta o que o professor Rodolfo vai te falar, presta muita atenção, tá? Muitas vezes as pessoas acreditam que soldar e dessoldar é algo que é simples, que é fácil e que não é necessário muito conhecimento para você aplicar. E é aí que mora o quê, Vânio? O perigo, cara. Porque, gente, quantas vezes eu já vi casos de alunos que localizam os defeitos nas placas eletrônicas, e na hora de tirar o componente, que é o caso que o Vânio falou aqui, acabam levantando trilha da placa, acabam levantando ilha de solda. Se faz com ar quente, acaba estufando a placa e trincando trilha, tá? Quando você pega ar quente, e você vai começar a passar ar quente na placa ali, se você não equilibrar termicamente esse processo, se você for muito direto ao ponto ali, o choque térmico na placa é tão brutal que a placa estufa. E se estufa, a trilha ali não tem um comprimento, a trilha não está ligada de um ponto ao outro na placa, trilhazinha. Se a placa estufa, ó, ela levanta assim, ó, puff. Se ela levanta, ela estica a trilha e quebra a trilha no meio. E é por isso que muitas das vezes quando a galera faz retrabalho com ar quente, muitas placas param de funcionar exatamente por esse estufamento da placa. A placa incha, trilha trinca em algum ponto. E a pessoa fica louca que a placa não funciona mais. Então, muitas vezes, isso é uma razão, tá?
E aí, gente, você não pode brincar com soldagem e dessoldagem. Tem que fazer um trampo faixa preta. Então, Vânio, não desiste, cara. Ó, faz o seguinte, volta pro curso de eletrônica fácil. Você já adquiriu o combo faixa preta, Vânio? Vai lá, faz o curso de solda completo. Aprende os produtos, as pontas, as temperaturas, para que daí você volte com muito mais confiança e não desanimar jamais, tá? Mas o desânimo, isso aí acontece essas coisas acontecem para mostrar pra gente aprender a ter humildade e simplicidade de que soldar e dessoldar é uma arte à parte e que é fundamental para ser faixa preta em eletrônica, tá? Tô passando por isso, tô na faixa branca. Perfeito, Marcos. Bom demais, meu querido. Vamos para cima. Mas desistir jamais, tá, Vânio? Vamos para cima, tamo junto, tá? Beleza? Bom, vamos lá. Depois que você, então, aprendeu a identificar os componentes eletrônicos e você sabe soldar e dessoldar muito bem, isso aqui, cara, já te dá um norte para você pegar a placa de sucata e debulhar a placa de sucata. Que é a melhor coisa para você aprender eletrônica. Tá bom? Beleza? Bom. Agora que você já aprendeu a identificar os componentes e já pegou e fez o curso de soldagem e dessoldagem eletrônica, o passo número 3 é entender para que serve. Entender para que serve. Então, você já sabe o que é o componente, já sabe dessoldar da sucata para poder testar com multímetro, agora você precisa entender para que serve. E esse entender para que serve vai aplicar exatamente para o resistor, para o circuito integrado. E circuito integrado é o MAS que tem milhões, né? E aí, para você saber como o circuito integrado funciona, você vai precisar ler o que, gente? Aprender a ler o datasheet. Quem ama eletrônica e não tem vontade de aprender a ler datasheet, pode parar. Pode parar que não vai para frente. Porque o datasheet é o manual técnico do componente eletrônico. Se você não quer ler o datasheet, você está falando para você mesmo que você não quer entender como o componente que ele funciona. Se você não quer entender como o componente funciona, como é que você vai testar ele com multímetro para saber o que tem que ter lá? Se é para ter 12 volts, 5 volts, 24 volts, 1 ponto tanto volts, tem que ter tanto de frequência aqui, tem que ter PWM aqui. Então, entender para que serve, né, tá baseado em entender o funcionamento e a aplicação prática no circuito, você tem que ler o datasheet. Tem circuito integrado? Tem que ler o datasheet. Se você não ler o datasheet, pode parar. Já está falando para você mesmo que o mundo eletrônica não é para você, tá? Então, aprender a ler o datasheet, que é algo que está no curso de eletrônica fácil também, é primordial para você buscar a faixa preta na área, tá bom? Beleza? E aí, gente, você vai entender para que serve o MOSFET, vai aprender para que serve o TRIAC, vai aprender para que serve o varistor. Top! Beleza. Então, se você... obrigado, viu, Vânio? Valeu, professor, estamos juntos, é um ser humano fantástico, Deus abençoe você e a família. Obrigado do coração, meu querido, vamos para cima, conta comigo. Conta com a família eletrônica fácil que vai dar tudo certo, cara. Vamos junto, vamos a faixa preta, tá bom, Vânio? Vamos para cima, desistir jamais, meu querido, vamos para cima, tá? Então, se você sabe identificar os componentes, solda e dissolda, e entende para que serve, opa! Automaticamente, você aprendendo a testar os componentes, você já consegue localizar os defeitos. Então, ó, se liga nisso daqui. Se liga nisso aqui que o professor Rodolfo vai falar para você. Se você pega, passo número 1, sabe identificar componente, sabe quem ele é, sabe dessoldar e soldar muito bem. Se você entende para que serve o componente e se você aprende a testar o componente, automaticamente você colocou pronto a localizar os defeitos nas placas. Por quê? Se você sabe testar o componente, você sabe que o resistor tem que funcionar de um jeito. Se você testou, está errado, está com defeito. Se você sabe identificar o componente, esse componente aqui que é um diodo. Beleza, como é que funciona um diodo? De um lado tem que conduzir, de outro tem que bloquear. Testou.
Só conduziu, aliás, conduziu dos dois lados. Opa, está em curto. Localizou o defeito. Já pegou a malha primária de uma fonte chaveada, testou ali a ponte retificadora, conduziu de tudo quanto é jeito. Só 0 ohms para todo lado. Está em curto. Localizou o defeito. Já está começando a reparar suas placas eletrônicas. Ah, professor Rodolfo, quer dizer que com 4 passos, então, eu já consigo começar a reparar minhas primeiras placas eletrônicas? A resposta é sim, meu querido. É isso, é sobre isso que a gente está falando aqui. E isso, olha que louco isso aqui. O que eu quero dizer para você é que quando você vai e adquire o combo faixa preta, estuda e se dedica, logo no início do curso você já consegue fazer reparo em placa eletrônica. Logo no início do combo você já consegue fazer reparo em placa eletrônica. Por quê? A partir do momento que você aprende a identificar um resistor, você sabe soldar e dessoldar um resistor, você sabe para que serve um resistor e você sabe testar o resistor, você já está apto a localizar os defeitos aplicados aos resistores. Olha que louco isso, gente. Tá? Então, o que eu quero te dizer é que o aprendizado, a evolução técnica, ela vai acontecendo gradativamente. Então, quando você entra aqui no módulo de resistor e você já aprende o que é um resistor, para que serve, aprende como testar com o multímetro amarelinho, com outro multímetro 2082 também, tem na loja eletrônica fácil para vender, tá? Você já está pronto para localizar os defeitos nos resistores eletrônicos. Defeito aplicado em resistor. E quantos resistores por aí não entram em aberto, não rompe, para de funcionar? Quantos resistores não explode, para de funcionar? Quantos resistores por aí, inclusive os SMD, devido à oxidação, influência externa aplicada na placa eletrônica, corrosão, não altera o funcionamento? Se esse resistor é um resistor shunt para medição de corrente, se esse resistor está fazendo parte de um divisor de tensão para gerar uma referência de tensão na placa para você, se resistor altera o funcionamento da placa. Quantas vezes placas eletrônicas acontecem de, por exemplo, quando você liga ela funciona, a placa começa a aquecer e para de funcionar. Às vezes, uma alteração térmica com um resistor que já está baleado pode fazer uma divisão de tensão errada ali num miolinho da placa, pode gerar uma referência errada de tensão, a placa pode parar de funcionar. Então, gente, a parada é a seguinte: você tem que aplicar exatamente isso. Você tem que aplicar exatamente isso para todos os componentes da placa eletrônica. Aplica isso para todos os componentes da placa. Se você chega num nível, no mundo da eletrônica, que você segue esses passos aqui para tudo, ó. Então, se você sabe identificar, então, ó, quer ver? Ó, faz um teste aí. Ah, legal. Você sabe identificar o que é um MOSFET. Está em tudo quanto é tipo de placa eletrônica. Se você sabe identificar um MOSFET, se você sabe soldar e dessoldar um MOSFET, se você sabe entender para que serve um MOSFET como chave, né? Elemento chaveador das fontes chaveadas, trabalha em conjunto com o regulador PWM, o CI chaveador PWM. Se você sabe o que é um gate, um drain, um source, se você sabe testar entre drain e source, se está em curto, se está em aberto, se existe ali qualquer tipo de trabalho errado entre gate, source, gate, dreno. Você sabe testar o MOSFET. Automaticamente, você sabe para que serve, gente, você consegue localizar o defeito da maioria das placas eletrônicas aplicados ao MOSFET. Aí depois você vai fazer isso aplicado ao diodo, depois ao varistor, depois ao resistor. E aí você vai fazendo... Se você aplicar esses 4 passos para tudo, gente, você já vai achar uma porrada de defeito e uma porrada de circuito eletrônico. Então, qual que é, gente? Passo número 1. Vamos lá, ó. Pô, professor, mas é isso mesmo? É sobre isso, gente. É sobre isso, tá? Então, passo 1, identificar. Identificar. Passo 2, soldar. Passo 3. Qual que é o passo 3? Passo 3. Entender para que serve. E passo 4.
testar. É isso, gente. Ó, então só que isso aqui gratuitamente que a gente está passando para vocês, vocês já conseguem evoluir pra caramba no mundo da eletrônica. Se você não sabe identificar, não sabe soldar, dessoldar, se você não entende para que serve e não sabe testar, você não vai arrumar absolutamente nada. Não tem jeito. 4 passos elementares para que você arrume qualquer placa eletrônica. Não tem jeito, tá? Isso para você começar a arrumar placas. Então, o que o professor Rodolfo fez lá na plataforma do curso, tá? Se você está gostando da aula, a gente já está indo para o quarto final da aula aqui, tá? Tá curtindo a aula? Tá top? Escreve aula top aí para animar o professor Rodolfo. Vamos que vamos. Vamos para cima, tá? Vamos para cima, ó. Aqui estão os 4 passos, gente. Vamos lá? Ó. Exatamente, né? O legal do Tite que mostra onde o componente eletrônico é aplicado. Perfeito, Tiagão. Bom demais, meu querido. Ó. Então, gente, o fato é o seguinte. Quando o professor Rodolfo criou a grade do curso de Eletrônica Fácil, tudo na vida da gente tem um porquê. Tudo na vida da gente tem um porquê. Você tá vendo que aqui, logo o módulo 1 tem resistor? O que o professor ensina no módulo 1? Como identificar o resistor, para que serve o resistor e automaticamente como testar o resistor. Os 3 passos. Soldar e dessoldar vem no módulo de solda. Logo depois vem a soldagem e dessoldagem eletrônica aqui no módulo 2. Depois, múltiplo e submúltiplo, para você entender, né, o que é o quilo, mega, giga, tera, mili, micro, nano, pico. Como usar o protoboard para poder testar os componentes, fazer associação série, paralelismo, está em tudo quanto é tipo de placa. Depois você vai aprender sobre as leis da eletrônica e eletricidade. Então, lei de Ohm, o que é tensão, o que é corrente, o que é potência. Então, veja, você vai evoluindo, vai crescendo no mundo da eletrônica. Aprende ali quando vai dividir tensão, dividir corrente no módulo 11 e módulo 12. Aprende sobre transformador, diodo, circuito retificador, regulador de tensão, capacitor, filtro capacitivo, regulador ajustável. E aí, o que é massa, gente? O professor Rodolfo, quando criou esse curso aqui de Eletrônica Fácil para vocês, ele criou baseado em projetos. Por quê? Porque uma das coisas mais massas que tem... Obrigado pelo carinho, gente, né? Aula top, ó. Obrigado, tá? Obrigado aí, obrigado pelo carinho. Vamos que vamos. Vamos para cima, tá? Quando o professor Rodolfo criou o curso de Eletrônica Fácil para vocês, eu já criei de forma a você aplicar, você já vai aplicar o conhecimento de resistor, capacitor, diodo, transformador e uma porrada de outros componentes num projeto que é uma fonte ajustável. Para quê? Para que você automaticamente entenda a teoria, a simulação, a prática, baseado nesse projeto, para que você materialize o conhecimento em algo vivo aqui, ó, tá na minha frente, tá funcionando, tá regulando a tensão de 1.25 a 12 volts lá na saída. E automaticamente ainda você pega esse conhecimento, pega essa fonte que você vai montar lá no meio do curso e pode energizar o seu protoboard, pode energizar alguma placa para poder testar, para fazer as coisas funcionarem. Então você aprende eletrônica na teoria, simulação e prática, solda, dessolda componente, monta um kit top e ainda usa sua fonte para o resto da sua vida, para aquilo que você precisar. Então eu uni todos esses skills, todas essas habilidades, para que você então ficasse pronto para chegar nos passos para você começar a arrumar qualquer placa eletrônica no decorrer do tempo. E aí você faz isso, e olha só que louco, quando você adquire o nosso querido combo faixa preta, o ajuste, o que você vai aprender, gente? Como desbravar o osciloscópio. Então, como analisar graficamente os sinais na placa eletrônica, para você entender como ela está funcionando, para você achar defeito. E aí são 45 aulas sobre utilização de osciloscópio, gente. E aí você vai aprender sobre circuitos integrados, perfeito? Você vai aprender sobre relé, amplificador operacional, transistor NPN, PNP. Você vai entender como funciona um termostato com amplificador operacional, com sensor de temperatura. E aí você vai evoluindo, vai crescendo. Sempre nos 4 pilares, gente. Sempre nos 4 pilares, que é o quê? Quais são os 4 pilares que o professor Rodolfo acabou de falar aqui para vocês? Vamos lá?
Quais são os 4 pilares que o professor Rodolfo falou aqui para vocês começarem a achar os defeitos nas placas? Identifique os componentes, saiba soldar e dessoldar para você poder tirar o componente e colocar outro bom no lugar. Entenda para que serve o componente. Aprendendo a testar o componente, você localiza o defeito. E é isso que você vai construindo lá dentro da plataforma, não sozinho, mas acompanhado da família e da didática eletrônica fácil. Quem aí já está lá na plataforma e está gostando do que está vendo lá? Coloca aí plataforma top no campo de comentários. Só para eu saber os alunos de eletrônica fácil se já estão estudando, evoluindo e crescendo. Coloca aí plataforma top. Quero só ver a galera que está aprendendo, evoluindo e crescendo lá dentro da plataforma com a gente. Vamos lá, vamos para cima, tá? E aí, gente, chega uma hora que você está preparado para fazer manutenção em placa eletrônica. E aí, no final do curso de eletrônica fácil, que vai sair do zero rumo aos primeiros separados de placa, você vai aprender 3 métodos de manutenção, que são o I2+, o Sparta e o método Kelvin 4 pontas. No método I2+, gente, você aprende a como tirar o esquema da placa, é isso mesmo. Já aconteceu de você não encontrar o esquema de uma placa eletrônica para você fazer o reparo? Já aconteceu? Já aconteceu isso aí contigo? Com o método I2+, você aprende a como fazer a engenharia reversa, você extrai o esquema da placa eletrônica. Com o método que o professor Rodolfo ensina para você. E isso torna muito mais fácil a manutenção. E aí tem o método Sparta, que é incrível, também o passo a passo aí, muito top para você fazer manutenção de placas. E o método Kelvin 4 pontos para você aprender a localizar qualquer tipo de curto em placa eletrônica de forma espetacular. Fechou? Beleza? Quem está gostando aqui da plataforma, ó, a Mayara de Souza, obrigado pelo carinho, Mayara. Plataforma top. O Elisandro, o Wagner Reis, Wagner Luiz, bom demais, plataforma top. Olha lá, terminei o módulo 19, bom demais, Thiago. Show de bola, vamos que vamos para cima, tá? O Elmo falou aqui, ó, professor, a assinatura aparece no pagamento recorrente para ter acesso ao curso por 1 ano. É vitalício, tá, Elmo? Acesso vitalício também, tá? Que daí a assinatura, quando você faz em assinatura, você paga ali as mensalidades, sem usar o limite total do cartão, mas daí você vai fazer isso por 1 ano, né, em 12 vezes, mas depois o acesso continua vitalício, tá? E qualquer coisa é só chamar a gente lá no suporte também, tá bom? Plataforma top, bom demais, tá? Fechou? Então, gente, automaticamente, ó, quando você chega nessa conclusão aqui, com esses 4 passos, você já consegue localizar os defeitos. Defeitos de forma geral. Por mau funcionamento, né? Mau funcionamento. Isso aqui com teste a frio. O que é teste a frio? É teste com a placa sem energia, tá? O passo número 5 é aprender métodos de manutenção. E aí você vai aplicar quem? Exatamente os métodos que eu acabei de falar para vocês. Que são o método I2+, o método Sparta e o método Kelvin 4 pontos. Para localizar curto-circuito em placa, tá? E isso aqui, professor, eu vou aplicar em qual área? Você vai aplicar em todas. Porque a eletrônica se repete em todas as placas. Ah, então eu posso aplicar isso aqui no módulo automotivo? Módulo automotivo? Pode. Dá para aplicar no ar-condicionado? Condicionado? Dá para aplicar? Dá. Dá para aplicar nos equipamentos antigos, vintage? Dá. Dá para aplicar isso aqui em Smart TV? Dá. Dá para aplicar isso aqui em celular? Dá. Dá para aplicar isso aqui em fonte chaveada? Dá, gente. Você aplica em qualquer coisa. Porque a eletrônica de base, a eletrônica raiz, a eletrônica essência, a sustentação do conhecimento no mundo da eletrônica, aplica-se em tudo. Todos esses passos aqui se aplicam em qualquer coisa no mundo da eletrônica, tá? Então, se você seguir ele, você já vai começar a reparar a placa? Já. Com o combo faixa preta, você já vai conseguir reparar a placa? Já. A resposta é sim.
Então, o que te impede hoje de avançar e buscar isso aqui passo a passo lá dentro da plataforma? Se você está com o maior desconto ainda do planeta. Então, se a galera tá falando aqui que a plataforma tá top, plataforma top, plataforma top, plataforma top, se a galera tá curtindo, evoluindo, crescendo, o que te impede? Então a galera tá falando que é legal, o professor Rodolfo tá te passando aqui o passo a passo. Então bora buscar a faixa preta do absoluto zero rumo à faixa preta, família eletrônica fácil, presente especial para você que chegou até este momento nesta live espetacular do professor Rodolfo, tá? Para aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, para você desbravar as placas com segurança, com confiança, para que você possa acabar com aquele sentimento que a eletrônica não é para você, que você não consegue arrumar nada, que a eletrônica é muito difícil, é complicado, que achar os defeitos é impossível, que trabalhar com placas, componentes, multímetro, osciloscópio é para pessoas fora do... Para com isso. Primeiro, vem aprender eletrônica com a gente do zero rumo à faixa preta. Clica aqui no curso de eletrônica fácil. Você vai entender aqui que a eletrônica é para qualquer pessoa que tenha vontade, que tenha energia positiva, que deseje realizar e conquistar os seus sonhos. Independente da idade, independente do sexo, a gente tem aluno de quase 80 anos que são faixa preta. Então, por que não começar a aprender com a gente do zero? Se o risco é zero, eu vou te explicar o porquê que o seu risco é zero, tá? Então faz o seguinte, clica aqui, eu quero ser um faixa preta no mundo da eletrônica, vai digitar aqui o seu nome, o seu melhor e-mail, o seu telefone para fazer a sua inscrição. Clica aqui em enviar, clicou em enviar, já vai cair aqui na página de inscrição do curso de eletrônica fácil. E o presente é que você digitando o cupom LIVE100 e clicando em enviar, você ganhará R$100 de desconto hoje até a meia-noite para fazer a sua inscrição no treinamento curso de eletrônica fácil. Aí você pode fazer seu parcelamento em até 2 vezes no cartão, vai poder fazer no boleto à vista, Pix à vista, no cartão à vista também, beleza? E aí o fato é o seguinte, gente, o seu risco é zero, porque se você se inscrever no curso de eletrônica fácil e não gostar, nos primeiros 7 dias a gente devolve 100% do seu dinheiro de volta. Palavra do professor Rodolfo. Então, se o risco é zero, se você decidir por qualquer motivo nos primeiros 7 dias a gente vai devolver o seu dinheiro, por que não tentar? Por que não arriscar? Por que não começar a correr atrás da realização do seu sonho, não sozinho, mas sim acompanhado da família eletrônica fácil? Vamos que vamos! Clica aí, usa o cupom LIVE100, não esquece, hein? LIVE100 até meia-noite de hoje, vamos pra cima. Vamos que vamos, tamo junto, vamos pra cima. E lembra sempre, pessoal, lembra o seguinte, ó. Sonhos determinam o que você quer, mas são as suas ações que determinam onde você vai chegar. Então, sonho sem ação não vai mudar nada na sua vida. Chega de procrastinar, chega de deixar para depois, bora buscar a faixa preta. Outra coisa importante, é na intensidade que mora o rompimento da sua limitação. Quanto mais intenso você é, quanto mais você dedica, mais você coloca energia positiva, mais esfera fica, vai acabar com as limitações, que são as dificuldades que você tem no seu dia a dia. Bora com intensidade buscar a faixa preta no mundo da eletrônica, tá? Beleza, gente? Qual que é a minha maior felicidade? É a felicidade de ter você junto comigo. Pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Beleza? Link tá aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço. Espero que você consiga aproveitar a super promoção até meia-noite, porque amanhã todos os preços voltam ao normal. E aí, acabou. Vamos que vamos, vamos pra cima. Até mais!